Olá, eu sou Esther César. E eu sou Helder Rabelo. E está começando o Copiou Parente. Nesta semana, a gente traz os destaques da participação da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, no programa Roda Viva da TV Cultura. O programa foi ao ar na segunda-feira, dia 21 de março, e a ministra respondeu perguntas sobre temas variados e importantes, como a tragédia humanitária no território Yanomami e a demarcação de terras indígenas. Em homenagem ao Mês das Mulheres, o programa de debates Roda Viva está fazendo a edição de março com participação exclusiva de entrevistadas mulheres. E uma dessas entrevistadas foi Sônia Guajajara, primeira ministra dos Povos Indígenas no Brasil e a primeira indígena ministra de Estado. Filha de pais analfabetos, ela saiu de casa muito cedo para trabalhar, aos 10 anos. E contra todas as expectativas, contra todas as adversidades, se formou na universidade. Ganhou o mundo como ativista das causas indígenas e ambientais e encontrou na política o espaço para amplificar a sua voz e a do seu povo. Eleita deputada federal por São Paulo, se licenciou do mandato para aceitar o convite do presidente Lula e ser a primeira ministra dos povos indígenas no Brasil. A tragédia Yanomami não é de agora, todo mundo sabe disso, né? Foram muitas denúncias, foram muitas tentativas de que pudesse chegar o apoio do poder público e tudo isso foi simplesmente ignorado. Perguntada sobre a tragédia com os povos indígenas Yanomami, Sônia apontou como um dos motivos a cumplicidade do governo passado com o garimpo ilegal e o crime ambiental. Os invasores são responsáveis pela disseminação de doenças, muita violência e uma série de impactos ambientais e sociais que dificultam a caça, a pesca e a manutenção das roças. Quando você vai investigar, você vê que o problema não é somente a desassistência de saúde. O problema não é só essa falta, né, de assistência, mas a raiz do problema é o garimpo ilegal que impera dentro do território. Para se resolver a questão da saúde, tem que se resolver primeiro, né, a questão dos invasores, retirar os invasores. Nós sabemos bem os prejuízos do garimpo, né? A gente conhece bem as consequências. O mundo inteiro sabe e não tem uma amostra maior do que o que está acontecendo hoje no território Yanomami, dos prejuízos que o garimpo deixa, né? O garimpo só deixa doenças, né, alcoolismo, prostituição, fome, destruição ambiental. Então nós temos que defender aquilo que a gente acredita, né? Então eu acredito, o movimento indígena acredita, os povos indígenas acreditam que o garimpo não deixa benefícios dentro dos territórios, né? E a gente acredita porque é uma realidade, né? A gente está vendo isso. Então não tem por que a gente defender essa exploração de minérios dentro dos territórios indígenas, né? Como parte das ações para enfrentar a tragédia humanitária Yanomami, a ministra anunciou que o Ministério dos Povos Indígenas está elaborando um plano de ação em conjunto com mais 7 ministérios, como o dos Direitos Humanos e Cidadania, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social. Então estamos empenhados, vamos continuar e vamos, né, em ações a curto, médio e longo prazo, a gente vai conseguir restabelecer a saúde, retirar os invasores, garantir a fiscalização, né, para evitar que esses invasores voltem. Apesar dos esforços do governo, há falhas em algumas ações, como o pouco apoio das Forças Armadas para as operações de combate ao garimpo e assistência aos indígenas. O jornalista Rubens Valente questionou a ministra sobre essas falhas. Essa situação já foi identificada por nós também, né? E por isso a gente está agora concluindo esse plano, né, para que seja um plano concreto com ações que vão continuar acontecendo, né? O presidente Lula tem assumido, né, até esse comando de dizer que não pode parar, que também não vai sossegar enquanto não for retirado todos os invasores, né? Ele tem dado esse comando também para o Ministério da Defesa de buscar os recursos necessários, o orçamento necessário para garantir essas ações. Então nós vamos agora, né, concluir esse nosso plano que vai ser liderado pelo Ministério dos Povos Indígenas em conjunto com esses ministérios, né? E nós vamos ali reforçar essas equipes em campo, né, e reforçar essas ações. Se a gente começou, nós vamos ter que concluir,
essa desintrusão dos garimpeiros no território Yanomami. E além de concluir essa desintrusão, a gente precisa cuidar também daquelas outras saídas, né, que os garimpeiros estão indo para outras áreas. A gente sabe que isso também é um problema. E não vai adiantar só transferir um problema de um lugar para o outro, né? A gente vai ter que combater ali no Yanomami e evitar que eles se espalhem e se instalem em outros territórios. Tema crucial para os povos indígenas, a demarcação de terras indígenas também foi trazida para a roda. A demarcação de terras indígenas no Brasil, né, é crucial, é um passivo do Estado brasileiro para com os povos indígenas. Né? Nós temos aí, hoje, como todo mundo faz questão de dizer esse dado, né, 13% do território nacional como terra indígena, como se fosse muito, né? Na verdade, eu tenho dito, somente 13% do território nacional. A demarcação de terras indígenas garante o direito à vida, à saúde, à cultura e à dignidade dos povos indígenas. Sem sua terra, os indígenas ficam em total estado de vulnerabilidade. Nos últimos 4 anos, houve uma paralisação na demarcação dos territórios. Paralisação que a ministra fez questão de apontar como uma decisão política do governo Bolsonaro. Ainda no GT de transição, nós fizemos esse levantamento, né, identificamos 14 processos já com estudos prontos, com a portaria declaratória já assinada, e nós apresentamos ainda na transição ao presidente Lula, que a gente ia precisar avançar com essa pauta, né? E logo depois que eu assumi o ministério, foi a primeira pauta que a gente elencou ali na prioridade. Então nós esperamos que parte dessas 14 terras sejam assinadas ainda nos 100 primeiros dias do governo Lula. A Sônia explicou que os processos de reconhecimento dessas 14 áreas não possuem nenhum impedimento jurídico ou administrativo e estão 100% prontos para serem concluídos. A ministra também falou sobre o marco temporal das demarcações, que teve o seu julgamento iniciado em 2022 no Supremo Tribunal Federal. Nós continuamos na incidência para que o marco temporal venha para a pauta no Supremo Tribunal Federal e possa ter um resultado favorável, né? Então, estamos acreditando que será possível. A ministra Rosa Weber já disse que antes de concluir a sua gestão, né, ela vai pautar e vamos confiar. Rosa Weber é presidente do STF e prometeu retomar o julgamento ainda no primeiro semestre deste ano, antes de deixar o tribunal para se aposentar em outubro. Ela reforçou a promessa numa visita recente à terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. O julgamento do marco temporal é extremamente importante. Isso porque o seu resultado pode determinar o futuro dos territórios indígenas de todo o Brasil. O marco temporal é uma tese ruralista que defende só ter direito às suas terras os indígenas que comprovem que estavam nelas em 5 de outubro de 1988, a data em que foi promulgada a Constituição. Polêmica nos governos anteriores do PT, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, também foi pauta no programa. A obra causou e continua causando grandes impactos e prejuízos sobre o meio ambiente, populações indígenas e ribeirinhas. Sem mencionar outros problemas, o projeto desrespeitou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que estabelece que os indígenas devem ser consultados todas as vezes que empreendimentos e atividades econômicas, medidas administrativas e legislativas os afetem. Previsões de danos feitas na época se concretizaram. Condicionantes não foram cumpridas e agora a hidrelétrica aguarda a renovação da licença de operação. A renovação da licença deve se tornar um momento de luta para as organizações indígenas e ribeirinhas, pois será uma oportunidade para pressionar o governo a tomar medidas que garantam os direitos dessas populações conforme estabelecido no licenciamento da usina. A ministra disse que as populações afetadas devem ser consultadas nessa nova etapa do licenciamento e acredita que existe sim a possibilidade de diálogo com o governo Lula sobre o assunto. Ela acha que é preciso discutir, sobretudo, a questão do fluxo de água na chamada Volta Grande do Rio Xingu. Na época, para fazer a hidrelétrica, o rio foi desviado do seu leito normal, e isso interferiu na reprodução de peixes e de outros animais que servem de alimentação. Também interferiu na navegação dos povos indígenas Arara, Juruna e Xicrim. Hoje
nós estamos num momento que, né, a questão ambiental ela não pode ser ignorada em hipótese alguma para atender grandes empreendimentos, né? Então, acho que tudo é isso, é olhar, né, garantir a participação, os estudos adequados, né, e impedir qualquer que seja, né, hoje o desmatamento para empreendimentos, a destruição do meio ambiente ou mesmo usar as águas, né, os rios somente para atender essas obras. Acho que nós temos que pensar muito agora, e acho que o presidente Lula, ele está muito atento a essas questões, ele tem falado bastante, né, sobre isso, sobre esse equilíbrio ambiental, e acho que ele tem feito boas reparações e está consciente. Um outro empreendimento que também levanta preocupações é a BR-319, que liga Manaus e Porto Velho, e foi construída durante a época da ditadura militar, sob condições muito precárias. Isso fez com que o asfalto desaparecesse ao longo dos anos, e hoje tem uma grande pressão para que a estrada seja feita de novo. O problema é que ela está localizada em uma das regiões mais conservadas da Amazônia, e de acordo com estudos, esse tipo de projeto estimula o desmatamento, a grilagem e a violência em detrimento de áreas preservadas e das populações que moram ali, como aconteceu no caso de Belo Monte. Sobre esse assunto, a Sônia também defendeu a consulta com as comunidades que serão atingidas para que se chegue em um acordo bom para todas as partes. Tem que envolver as pessoas. Tem que envolver as pessoas que serão afetadas, que serão atingidas, porque esse processo de consulta, né, ele precisa acontecer. E os indígenas estão dispostos, né, a estabelecer esse diálogo. Então, acho que tudo perpassa por esse processo de participação. A questão dos indígenas que vivem em contexto urbano e que não possuem seus direitos garantidos também foi tema do programa. Sônia indicou que seu ministério também está olhando para esse ponto. Os indígenas, né, que eu falei, que estão em situação de contexto urbano, no Ministério nós vamos nomear agora uma pessoa que vai coordenar a política, né, para ou com indígenas, né, de contexto urbano. E a partir daí discutir, promover um diálogo com representações, né, desses indígenas e a gente encontrar ali de que forma também que as políticas públicas nas cidades possam atender diretamente também os indígenas, porque hoje, de fato, né, as políticas públicas são pensadas para atender quem está dentro do território. E até mesmo quem estava em território demarcado também sofreu com o desamparo e a negligência por parte do governo passado. Não vamos esquecer que foi preciso uma ação no Supremo Tribunal Federal durante a pandemia de Covid-19 para obrigar que a administração federal desse prioridade à vacinação da população indígena e instalasse barreiras sanitárias para que não indígenas não entrassem em seus territórios. Por falar nisso, além de ações da esfera do Poder Judiciário, também foram feitas ações de comunicação para levar informações verdadeiras e de qualidade sobre a pandemia para os parentes. Sônia reconheceu a atuação dos comunicadores indígenas durante a crise. Que tem feito assim, um diferencial gigante, né? Na pandemia foi um instrumento de denúncia, né? Foi um instrumento que garantiu, inclusive, né, essa proteção dos povos. E foi a partir dali, né, que a gente conseguiu visibilizar toda a negligência, né, e todo o genocídio que se instalou contra os povos indígenas durante a pandemia, né? Então, eu abraço aqui aos comunicadores e comunicadoras indígenas. E olha só que legal. A ministra disse que quer fazer um encontro com os comunicadores e comunicadoras indígenas em Brasília. Então, pessoal, fiquem atentos, hein? Falar dos indígenas é falar da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, que agora é vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas. Sônia Guajajara comentou a reivindicação dos servidores da FUNAI de atualização do plano de carreira. No Ministério, nós temos já encaminhado, né, esse plano de carreira junto ao Ministério da Gestão e Inovação, para que a gente possa atualizar, né, o plano dos servidores e servidoras da FUNAI. Então, esse é um primeiro ponto, tá totalmente defasado mesmo, precisa de ter
mais pessoas, né, mais servidores. Encaminhamos também esse pedido para um concurso público ainda esse ano, para a gente recompor os servidores da FUNAI. E estamos junto ao Ministério da Justiça discutindo também, né, assim, o poder de polícia para os servidores que atuam com a fiscalização. Eu acho que também não é pensar que todos os servidores da FUNAI vão ter o direito a usar arma, né? Não, mas aqueles que estão nas áreas de fronteiras, nas áreas de conflitos e que atuam, né, com a fiscalização. A nomeação de Sônia Guajajara como ministra dos povos indígenas é um marco histórico. A ocupação nos espaços de mídia também é uma forma de visibilidade e demarcação das telas. Portanto, celebramos a sua participação também neste território. Sabemos o desafio que vai ser para a implementação de várias ações que foram apontadas pela ministra, mas, como temos visto, vontade política não falta. Você ouviu o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A produção e roteiro deste episódio são meus. A edição do áudio e das artes para as redes sociais são do Helder Rabelo. Hoje a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas nossas redes sociais, no @copioparente. Entre para a nossa lista de transmissão e receba os episódios direto no seu WhatsApp. É só mandar um oi para o número 61 99810 8703. Até breve!